Salve, fiel corintiana, terça-feira pegando fogo, tem bomba no Corinthians. A Vaidbet está ameaçando deixar o Timão, pode reincidir o contrato e acabar perdendo aí o patrocinador master. O Thiago Salazar voltou de férias hoje e traz informações exclusivas sobre esse assunto. Tem a situação do Pedro Raul, o Corinthians já está cogitando negociar o jogador que vem desagradando. E tendo em vista isso, o Corinthians está no mercado atrás de um camisa 9 de nome. Tem a situação do Corinthians devendo direitos de imagem, o Augusto Melo na Europa prometendo novidades. Olha, muita coisa importante nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada, tá bom? Essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar trazendo notícias quentinhas e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Timão, hein? Tem muita coisa importante acontecendo, fiel. Dá só uma olhada. O presidente Augusto Melo está na Europa tentando dinheiro novo, tentando fazer negócios. Com a Emirates, é uma das possibilidades de fazer negócios do Augusto Melo. A informação é que ele já teve uma conversa com o Edu Gaspar. O Edu Gaspar seria o intermediário da Emirates. O Edu Gaspar que é o executivo de futebol do Arsenal da Inglaterra. E o Arsenal que é patrocinado pela Emirates. Então o Edu seria uma espécie de intermediário nessa negociação envolvendo o Emirates e também Corinthians. Outra possibilidade desta viagem do Augusto Melo é a negociação do Wesley. O Corinthians já teria recebido 6 propostas para negociar o Wesley. 6 propostas, meia dúzia de propostas para negociar o Wesley. Dificilmente o Wesley não será negociado neste meio do ano. Dentre as propostas estão propostas do Bayern, do Borussia Dortmund e do Bayer Leverkusen, da Alemanha. E também uma proposta do West Ham, da Inglaterra. O Augusto Melo certamente voltará com novidades desta viagem dele para a Europa. E tomara com novidades a respeito também, quem sabe, da questão da Emirates. Quem sabe o Corinthians consegue evoluir nesta questão, vendendo o patrocínio, o nome do estádio, vendendo o CT, o nome do CT também para a Emirates, o que traria dinheiro para o Corinthians. O Corinthians está precisando de dinheiro, por isso a questão da possibilidade da venda do Wesley. O Wesley deve sair do Corinthians, outros jogadores também estão prestes a sair. A informação é que o Pedro Raul, informação do site Meu Timão hoje, o Meu Timão trouxe a informação de que o Pedro Raul pode ser negociado no meio do ano, pode ser emprestado no meio do ano. Não está agradando ao técnico Antônio Oliveira. Não tem entrado nas partidas, não tem sido opção do técnico Antônio Oliveira. Jogou muito pouco nos últimos jogos e deve ser negociado. Veja você que o Pedro Raul foi comprado pelo Corinthians, o Corinthians contratou o Pedro Raul por 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares, muito dinheiro, pela contratação do centroavante, que não vem agradando ao técnico Antônio Oliveira. E por isso o Corinthians pensa até na contratação de outro centroavante agora no meio da janela. A diretoria do Corinthians desmentiu e descarta absolutamente, completamente, a possibilidade da contratação do Daverson. Diz que isso não vai acontecer. Apesar da informação do jornalista Benjamin Bach, de que o Daverson estaria 90% fechado com o Corinthians, a diretoria do Corinthians desmente essa informação, diz que não é verdade e que o Daverson não vai jogar no Corinthians, até porque não há, segundo a diretoria do Corinthians, não existe um interesse. Mas a verdade é que o Antônio Oliveira gostaria muito de contar com o jogador. Acontece que a torcida do Corinthians não quer o jogador, Seria uma rejeição muito grande por parte da torcida do Corinthians em relação ao Daverson. Outro jogador que pode sair do clube é o Fausto Vera. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do Fausto Vera. O Milito, Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro, foi técnico do Argentino Júnior e técnico, portanto, do Fausto Vera quando era o técnico do Argentino Júnior. Ambos trabalharam juntos. O Milito gosta muito do Fausto Vera. Fausto Vera está passando por uma fase muito ruim no Corinthians. Não tem jogado bem,
não tem sido aproveitado, ou pouquíssimo aproveitado, né? No último jogo ele entrou, jogou alguns minutos, tentou até alguns chutes de fora da área, tentou empatar o jogo para o Corinthians, na derrota para o Botafogo, mas a verdade é que ele está jogando muito mal. Com certeza, a torcida corintiana não vai sentir saudades do Fausto Vera se o Corinthians quiser negociá-lo. O Atlético tem interesse, por enquanto, ele está apenas sondando a situação do Fausto Vera, deve fazer uma proposta para o Corinthians nas próximas horas. O Corinthians, que pelo que se sabe, pelo que se tem de informação, ainda não pagou o Argentino Júnior em relação ao Fausto Vera, né? Pelo menos o presidente do Argentino Júnior vive reclamando do Corinthians, dizendo que o Corinthians não pagou o Argentino Júnior pela transação do Fausto Vera. À época, o Corinthians pagou 8 milhões, à época a negociação girou em torno de 8 milhões de dólares, algo em torno de 40 milhões de reais seria a dívida que o Corinthians tem para contratação do Fausto Vera. E outra informação, por falar em dívida, o Corinthians está devendo 2 meses de direitos de imagem dos jogadores. Essa informação é do Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. O Corinthians está devendo 2 meses de direitos de imagens dos jogadores. Mais uma vez, devendo dinheiro aos jogadores. Direito de imagem nada mais é do que salário e o Corinthians precisa resolver esta situação. E continuando com as informações do Timão, Fiel, o Corinthians está procurando reforços no Mercadão da Bola e tem a informação sobre o Lianco. Jogador, zagueiro, 27 anos, que estava no Al-Garrafa, não pretende continuar lá no Catar. Ele pertence ao Southampton da Inglaterra, está emprestado ao Al-Garrafa e o Southampton já manifestou interesse aí de negociar o jogador com um empréstimo. E o jogador também já colocou a sua vontade de retornar para o futebol brasileiro. E o Corinthians pode ser aí o paradeiro do Lianco, jogador de 27 anos aí, que tem experiências na Europa e recentemente passou pelo Catar. O Southampton decidiu aí fazer negociar o jogador por até 4,5 milhões de euros, né? Mas o jogador vai negociar com algum clube do Brasil. O Vasco e o Corinthians estão aí na parada e o jogador então deve ser aí deve aí ter alguma negociação com o time brasileiro. O Lianco começou no São Paulo, para quem não sabe, se destacou lá em 2015, mostrou bastante potencial. Aí foi transferido para Torino, da Itália, em 2017, jogou 25 partidas. Aí foi negociado para o Southampton da Inglaterra, aonde jogou 50 partidas e foi, inclusive, convocado até para a seleção brasileira base. Mas, depois de 8 anos fora, atuando longe do Brasil, o Lianco aí deseja voltar para o cenário brasileiro, perto da família dele. Ele quer se reaproximar da família dele, né, mano? Aqui no Brasil. É um zagueiro jovem. Não sei se é a carência do Corinthians, vai perder o Félix Torres para a seleção, mas não sei realmente aí se vale a pena aí essa contratação. Acho que o Corinthians precisa mais de atacantes e de meio-campistas, né? Deixe seu comentário aqui sobre o Lianco, o que você acha sobre isso. E continuando com a informação do Corinthians, olha só, fiel. O Pedro Raul, a diretoria do Corinthians, já acha, membros lá dentro, já acham que a contratação do Pedro Raul foi errada. Eles erraram a mão aí na contratação do Pedro Raul e estão discutindo, procurando aí ofertas também para negociar ou emprestar o Pedro Raul na próxima janela. Isso porque o Corinthians vai atrás de um atacante bom. Segundo as informações que estão rolando no Parque São Jorge, é que o Corinthians vai em busca de um medalhão. O Antônio Oliveira quer muito o Daverson, porém o Daverson não vai vir, segundo a diretoria corintiana, mas aí abre alas aí para um centroavante. O Corinthians vai atrás de um centroavante bom. Gabigol seria pauta, Alexis Sanches, algum centroavante medalhão deve aparecer no Corinthians na próxima janela. E o Corinthians já está aceitando negociar o Pedro Raul para aí
já aliviaram a folha. Com a saída do Paulinho do Castro já deu uma bela uma aliviada, né? E agora vai negociar aí o Pedro Raul e buscar uns 2 atacantes bons de nome para o Timão, fiel. Pedro Raul que não deu certo com a camisa do Corinthians até o exato momento, né? Já foi dito lá dentro, o pessoal já assumiram esse erro aí. Quem trouxe a informação foi o portal Meu Timão, que não descartou que a diretoria possa fazer um empréstimo do jogador. Ele que foi contratado aí por um investimento alto, 5 milhões de euros, de dólares, né? 25 milhões de reais. Ó, 5 anos de contrato, mano. É sacanagem, mano, com o Corinthians, mano. 5 anos de contrato pra Pedro Raul. Imagina nós aguentar 5 anos o Pedro Raul, mano. Deveria ser preso quem fez um contrato desse. Sinceramente, de verdade mesmo. Fazer isso com o Corinthians é sacanagem, mano. Sim, ó, Pedro Raul. Pelo amor de Deus. São 10 jogos disputados pelo Corinthians, 88 minutos em campo, 2 gols apenas, né? Com a camisa do Timão. E o Corinthians aí já está aceitando negociar. Por quê? Vai negociar porque vai trazer aí atacantes. Tudo indica que o Augusto Melo vai trazer aí pelo menos um atacante de peso, vai ter que vir nessa janela. E uns 2 aí, um ponta, um Eric Pulga da vida, um Michael, entendeu? Um atacante de lado e um centroavante bom. A gente precisa de um centroavante bom, tá bom? Deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso, sobre essa contratação do Pedro Raul, tá bom? E sugira aqui um centroavante para o Corinthians. O Corinthians deixou passar o Mastriani, pô. Era pra ter ido atrás do Mastriani quando teve tempo, né? Mas águas passadas, né? Deixe seu comentário, sua opinião, se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nada, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!